Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos chegando para mais um vídeo aqui do nosso canal Mário Felipe Tricolor. Peço que você se inscreva no nosso canal, que compartilhe esse vídeo com mais São Paulinos que vocês conhecem e que deixe o like no próprio vídeo, né? Estou quase recuperado dessa crise de sinusite feroz que eu tive. Tá voltando a voz um pouco melhor, né? E eu não podia vir aqui falar da agenda do São Paulo, né? O tema do vídeo é a agenda do São Paulo nesse finalzinho de mês de julho e todo o mês de agosto, que vai ser uma agenda pesada e vai ser uma agenda com jogos extremamente decisivos, tanto para o Campeonato Brasileiro, tanto para a Copa do Brasil, tanto para Libertadores. Será um mês bem puxado, né? Eu acho assim, a nossa não é tão difícil quanto a do Palmeiras, que eu acho que é a mais complicada, e a do Flamengo. Mas o São Paulo também vai ter uma agenda bem difícil. Os times que estão nas 3 competições vão ter agendas difíceis. E o São Paulo não é diferente. E o Zubeldia vai ter que ter muita calma, muita cabeça fria, agir friamente para fazer com que o time e que o elenco suporte essa pressão que vai ser de tantos jogos, principalmente no mês de agosto. Serão inúmeros jogos em que o São Paulo vai ter definida a sua vida. Se não ganhar, vai ficar só com o brasileiro. Se não passar, e aí... Mas vamos esperar que, principalmente na Copa do Brasil contra o Goiás, o São Paulo não vai decepcionar e ser eliminado por um Goiás, né? A gente não é o Internacional, a gente não é o Grêmio, que é sempre eliminado aí por times menores, né? Vamos ver o que o São Paulo vai fazer, mas é importantíssimo. Zubeldia vai ter que fazer com que esse elenco suporte isso daí, principalmente na questão do Luciano. A gente já falou isso aí sempre. Luciano, ele tem que jogar de segundo atacante. Nem que ele tenha que mudar, o Zubeldia tem que mudar o esquema tático. Ele vai precisar tirar o Luciano de meia, armador, que é uma função que ele não é, e passar ele para a segunda atacante, que é a função dele. Para que tenha o Lucas disponível no meio e o Lucas faça a armação de jogada, chuta pro gol e tudo mais, que ele tem muito mais qualidade nessa posição do que o Luciano. Inclusive o Luciano já fez inúmeros gols jogando aonde? Na função de segundo atacante. Até para ele poder ajudar o André Silva, ajudar o Caleri ou outro jogador que estiver jogando no ataque. Ferreirinha. É importantíssimo fazer essa questão, nem que tenha que mudar o esquema. Zubeldia, se for necessário, muda o esquema tático para colocar só 2 atacantes e mexe no resto do time, né? E outra coisa, claramente, é a questão da lateral esquerda, importantíssima, e a questão do meio ali, no caso de volante, né? Uma das situações que eu vou falar mais tarde é a chegada do Marcos Antônio. Então o São Paulo vai ter alguma maior opção agora, né, para poder mexer no time. E o Zubeldia tem peças, né, para poder fazer esse time. É lógico que não é igual ao do Flamengo, o elenco não é igual ao do Palmeiras e até do Atlético Mineiro, mas ele tem peças para poder fazer isso. E ele precisa fazer isso porque ele vai ser cobrado. Você vai ser cobrado, Zubeldia, se você não passar nas fases das Copas e também ter uma sequência ruim no Brasileiro, você vai ser cobrado. Assim como todos os outros técnicos foram cobrados, mesmo que você tenha começado bem. Inclusive o Dorival também tinha começado muito bem, depois começou a cair e nós cobrávamos. Eu não fazia o canal ainda, mas nós cobrávamos em rede social e tudo do mesmo jeito, né? Então fica o recado aí, Zubeldia, para você. Você tem elenco, é menos enxuto do que o dos 3 que eu mencionei, só que é muito maior do que vários dos outros times que a gente tem no Brasil. Então cabe a você fazer o melhor e achar a melhor situação para cada jogo do São Paulo. Vamos falar dos jogos aqui. O que acontece? Amanhã já né? Isso aqui já vai até fazer parte de um pré-jogo. O São Paulo vai jogar contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, o São Paulo vai pegar na sequência vários
dos que estão lá em cima. Nesse pedaço, nós vamos pegar os 4 que estão acima do São Paulo hoje. O São Paulo está em quinto. O São Paulo vai pegar o Botafogo, que é amanhã, vai pegar o Flamengo, o Palmeiras, vai pegar o Flamengo e também vai pegar o Fortaleza. Então aí eu vou jogar contra os 4 que estão em primeiro. Então o São Paulo vai ter que se esforçar muito e dar a vida, por mais que tenha as Copas, de ter uma regularidade contra esses adversários, que são os adversários mais fortes. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer, né? Então, o primeiro jogo é o Botafogo, amanhã, pelo Brasileiro, em casa, no Morumbi. O São Paulo precisa vencer, até porque precisa frear um pouco o Botafogo, justamente para o Botafogo também não se distanciar tanto da gente. Então precisa fazer um bom jogo e vai jogar em casa com milhares e milhares de torcedores. Então tem que fazer a sua parte. O outro jogo, dia 27, também de julho, o São Paulo vai lá em Fortaleza enfrentar o Fortaleza. Jogo dificílimo, jogo duro. O São Paulo sempre tem dificuldade contra o Fortaleza, então tem que se ligar muito bem, e é mais um jogo do Brasileiro. Só aí já são os 2 que eu falei que estão no G4 à frente do São Paulo. Aí no dia 30, né, vai ser pela Copa do Brasil. O São Paulo vai enfrentar o Goiás, né, time de segunda divisão. É obrigação do São Paulo passar, não interessa. Tem que tentar já ganhar esse primeiro jogo de uns 2-0, ou 2 gols de diferença, e para chegar no Morumbi mais tranquilo, e às vezes dá até para poupar no jogo da volta, se fizer um resultado bom nesse daí. Aí muda para agosto, dia 3, o São Paulo vai enfrentar pelo Brasileiro quem? Flamengo. Em casa, no Morumbi, mas é o Flamengo, já é o terceiro time lá de cima, né? Todo mundo sabe que vai ser um jogo duríssimo. Flamengo em peças mais qualificado que o São Paulo, mas vai precisar o São Paulo se dedicar, porque o Flamengo, né, é um pouco filho do São Paulo. Mas vamos ver. Eles também vão estar no meio de 2 confrontos contra o Palmeiras. Então a gente tem chance de, se jogar bem e fizer um resultado contra o Goiás, mandar os titulares para enfrentar o Flamengo e ganhar do Flamengo, para poder fazer ponto no Brasileiro. O outro jogo, dia 8, né? São Paulo tem o retorno da Copa do Brasil para jogar. Vão retornando. Lá, o primeiro jogo é São Paulo e Goiás, vai ser no Morumbi. Tem que fazer o resultado. E decide fora, decide lá em Goiânia, no dia 8/8, né? Então aí a gente já espera que o São Paulo já tenha feito o resultado e que só garanta com mais tranquilidade na volta. Aí no dia 11/8 vai jogar São Paulo e Atlético Goianiense, mais um jogo em casa, né, pelo Brasileiro, e tem que tentar ganhar de qualquer jeito do Atlético Goianiense. É um jogo que o São Paulo precisa ganhar, né? Até porque o Atlético Goianiense está lá embaixo, então o São Paulo precisa ganhar. Aí o próximo confronto, dia 15/8, já é Libertadores, importantíssimo para o São Paulo, Nacional do Uruguai e São Paulo. Vai primeiro lá no Uruguai o jogo. Então já tem que tentar fazer o resultado também. A gente sabe que é difícil, mas vai ter que tentar. Sabe por quê? No dia 18, 3 dias depois, o Campeonato Brasileiro, quem? Palmeiras. Palmeiras e São Paulo lá no Allianz Parque. Então o São Paulo vai precisar se dar bem no primeiro jogo contra o Nacional do Uruguai. Aí o que acontece? O próximo jogo é no dia 22, São Paulo e Nacional do Uruguai. O São Paulo decide em casa contra o Nacional. Então, o que acontece? Entre os 2 jogos da Libertadores tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer com o próprio Palmeiras? Ele vai ter Botafogo e São Paulo e Botafogo. Então, acredito que eles vão ter que se matar contra o Botafogo. Então, esse jogo do Palmeiras e São Paulo, pode ser que eles vão poupar. Muito provável que ele vai poupar no Brasileiro. O São Paulo, se fizer um bom resultado com o Nacional do Uruguai, tem mais chances de chegar lá e ganhar do Palmeiras lá na arena deles, né? Não é a primeira, não é a segunda vez que já ganhou. Então, tem essa chance. Por isso que precisa, nos primeiros jogos, tentar dar o máximo e fazer um resultado para chegar no segundo mais tranquilo.
né? E aí vocês veem, olha o tanto de pedreira. A gente vai pegar o Botafogo, vai pegar o Fortaleza, depois vai pegar o Flamengo no Brasileiro, depois vai pegar o Atlético Goianiense, que tem que ganhar, e depois pega o Palmeiras de novo entre os dois confrontos da Libertadores. E também vai pegar o Flamengo entre os dois confrontos da Copa do Brasil. Duas pedreiras, as duas maiores pedreiras nós vamos pegar entre os dois confrontos. Eles também vão pegar problema, né? Porque eles também estão na Libertadores e o Botafogo vai enfrentar o São Paulo, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo e o Palmeiras também vai enfrentar o São Paulo. Você já pensou se o São Paulo vai lá e ganha dos três? Olha o que o São Paulo pode fazer. Pode subir lá, ficar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Mas é lógico que são jogos extremamente difíceis contra esses três que são muito qualificados e que são muito difíceis de perder. Mas o São Paulo é um time grande, não tem o elenco que eles têm, mas é sempre pedra no sapato de todo mundo, né? Porque é o São Paulo campeão, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, né? Não é qualquer um, inclusive é e sempre vai ser, até que alguém ganhe mais mundial, que não vai acontecer, o maior clube do Brasil. Não tem essa, né? Os outros vão falar que cada um é o seu, logicamente. Mas se você colocar entre títulos, entre grandeza, que são os títulos, não tem jeito. Tem alguns que chegam perto, mas superar o São Paulo não. Então essa é a situação do São Paulo. Inclusive tem mais um jogo que vai ser no dia 25/8, que já é de volta pelo Brasileiro, que é São Paulo e Vitória. Mais um jogo em casa, né? São Paulo terá vários jogos em casa aí e é a oportunidade de subir. A gente tem que subir. Aí depois os outros jogos, Campeonato Brasileiro, vai ser só para o mês de mês 9, mês de setembro. Eu espero que o São Paulo se dê bem, que o nosso querido, né, o nosso querido Zubeldia faça um planejamento e que ele utilize os jogadores, né? Fazer um questionamento aqui, Zubeldia. Cadê o Michel Araújo? Me explica o que aconteceu com o Michel Araújo. Antes de ele fechar a compra efetiva dele, ele estava jogando todos os jogos, praticamente entrando em todos os jogos. Por que agora ele não está jogando? O que foi que aconteceu, Zubeldia? Simplesmente ele não joga, não sabe mais jogar? E agora não utiliza mais o cara em nenhum jogo? Entra o Rato lá pesando 200 quilos, muito mais gordo do que eu, e não entra o Michel Araújo. Não dá para entender essas coisas. Então tem que voltar a usar o cara. Cadê o Moreira? O Moreira foi escalado no último jogo. O Rafinha jogou quase o jogo inteiro. Por que não colocou o Moreira para jogar? Aí ele pegou e colocou o Ferrarese, que é um zagueiro, no lugar. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Não, mas não é só esses aí. Tem outros jogadores. William Gomes, cadê? Por que não testa também em algum momento o Matheus Belém, que renovou lá, que é da base? Por que não testa o cara? Aí agora vai atrás de um outro jogador. Vai atrás de outro jogador? Fazer o quê? Que é o cara lá do Atlético Mineiro? Então tem que ver as prioridades, né? E tem os jogadores aí que estavam jogando, não estão jogando mais. O Nestor, basicamente, bem fraquíssimo em todos os jogos. O Wellington Rato, gordão. E o Luciano fora de posição. E o Lucas fora de posição. Então o Zubeldia não vai ter que ser criticado. Não tem essa. Outra notícia é que o São Paulo anunciou hoje a contratação do Marcos Antônio, né? Já tinha falado isso em outro vídeo. E vamos ver o que ele vai chegar, o que ele vai fazer aí. Se ele vai se adaptar bem rapidamente. É por empréstimo, né, da Lazio. Vamos ver, né? Pelo menos está contratando. Vamos ver se ele consegue jogar de volante, se ele é um meia mais, né, ofensivo. A gente vai saber só na hora de jogar, porque muita gente não conhecia ele. Então vamos ver como que ele vai se adaptar e tomara que ele vá bem e que ele consiga contribuir com o São Paulo. Outra notícia, o Galopo, ele recebeu proposta, né, do Boca Juniors e vamos ver o que vai acontecer aí. Se for uma proposta que seja vantajosa para o São Paulo, manda. Porque assim, ele não joga, entra de vez em quando e às vezes aparentemente ele entra fora de posição também. Então, o São Paulo teve um investimento alto. Então tem que cobrar. É lógico que
ele não vai valer provavelmente o que ele valeu quando o São Paulo foi comprar, mas eu acho interessante que o São Paulo tente vender por um bom preço, né? O cara não está nem jogando, eu acho um desperdício. Eu acho que o cara tem habilidade, ele poderia contribuir muito mais, é um cara novo, mas eu não sei o que acontece. Os técnicos entram, dão pouca oportunidade para ele, não sei o que acontece, né? Então, se for assim, é melhor que ele vá e gere um retorno para o São Paulo aí. E referente ao pré-jogo, o São Paulo vai jogar, como eu já falei, amanhã contra o Botafogo no Morumbi. Então, a provável escalação é qual? Tem o retorno, né, do Caleri, mas a provável escalação é Rafael, Rafinha ou Igor Vinícius, né, que ele retornou de suspensão. Arboleda e Alan Franco, normal, é a zaga titular. O Wellington, que retorna também, né? O Wellington vai jogar muito melhor que o Patrick Lanza, e ó que ainda é fraco, mas o São Paulo precisa atrás do lateral esquerdo, importantíssimo. Luiz Gustavo, que está jogando bem, Bobadilha também está jogando bem, Luciano, Lucas, Ferreira e Caleri. A gente vê que pela provável escalação parece exatamente igual o que aconteceu no último jogo. Só vai mudar que vai pegar o Caleri e voltar no lugar do André Silva. Se deixar o Luciano na meia e o Lucas na ponta, vai ter problema de novo. Esse joguinho contra o Botafogo vai engolir o São Paulo. Não quero estar certo, mas se for com esse mesmo esquema, mesmo que no Morumbi, o Botafogo vai apertar o São Paulo e provavelmente o São Paulo não vai ter condições de ganhar esse jogo. Então o Zubeldia vai ter que fazer uma mexida. Aparentemente não vai mexer, mas ele precisa mexer e tirar o Luciano dessa posição e colocar o Lucas. Não desperdiçar os dois jogadores. Tá certo, pessoal? Isso aqui são todas as notícias que a gente precisava trazer para vocês ficarem bem informados do São Paulo. Obrigado por tudo aí, por estar acompanhando o nosso canal e que amanhã a gente possa ter um pós-jogo tranquilo, um pós-jogo com uma vitória, se tudo correr bem. Tá certo? Valeu, obrigado, até mais.